Alô, som. Bom dia, irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão, joia? Quem não chegou ainda vai perder uma escola dominical daquelas. Só polêmica. Quem quer polêmica? Uhul! Bando de pecador miserável. Né? Muito obrigado. Não foi bem isso que a gente aprendeu de manhã. Não foi isso que se aprendeu. Eu não sei porque eu não ouvi o sermão. Você sabe também que eu tô não, bonito eu tava assim? falando. Sabe por que eu tô bonito assim? Você também? Porque eu fui pra igreja. Você estava na igreja aqui, Eu estava né? na igreja. Você estava na igreja. Eu não fui, eu estava. Você estava na igreja. Você é mais crente do que eu. Gente, nós vamos fazer uma escola dominical aqui, muito legal, porque vai ser uma mesa redonda, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas um dos privilégios que a gente tem nesse retiro é que esses dois pastores ao meu lado, dois grandes amigos aqui, além de pastores, eles também têm buscado se especializar na área de aconselhamento bíblico ao longo dos anos. Eu e o reverendo Lucas, a gente conversa muito sobre aconselhamento bíblico e a gente se alegra muito, nós temos nos alegrado muito porque Deus trouxe para Brasília o reverendo Tiago também. O reverendo Tiago ele poderia até falar depois sobre isso. Fala aí um pouquinho, fala aí, qual que é a sua atuação na área de ensino sobre aconselhamento bíblico? O que você faz hoje? Tá. Hoje eu trabalho, sou associado à ABCB, então dou curso. O que é a ABCB? Fala, a pessoal. ABCB é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, que é uma associação que treina e certifica conselheiros no Brasil. E eu faço parte da associação, tanto treinando quanto como conselheiro, né? Faço parte da Associação Internacional de Conselheiros Bíblicos, também fazendo os treinamentos. E hoje uma das áreas que eu mais atuo dentro do aconselhamento bíblico é sobre questões médicas e psiquiátricas. Ok. Joia, obrigado. E o reverendo Lucas também, desde a época da formação dele lá no Palavra da Vida, né, reverendo, teve a oportunidade aí de ter esse contato com o aconselhamento bíblico. A minha formação lá no PV, lá no Palavra da Vida, eu fiz uma especialização em aconselhamento bíblico e focado muito na questão das famílias, criação de filhos e tudo mais, né? Então, eu tenho estudado bastante nessa área da vida familiar, né? Joia. O pastor Tiago já numa área médica e eu mais na área do convívio do lar. Tá, joia. Se quiser baixar um pouquinho o retorno, Manuel, para tirar essa microfonia, pode ficar à vontade. Então, gente, quando o assunto é aconselhamento bíblico, discipulado, tem vários temas hoje em dia na vida de igreja, questões como saúde mental, a relação do aconselhamento bíblico com psicologia, a questão da própria relação entre aconselhamento bíblico e o mundo espiritual, né? O mundo espiritual, questão de demônios e por aí vai, e outras questões modernas, assuntos modernos, que carecem a gente falar um pouquinho, tá? Então, obviamente essa mesa redonda aqui não é para a gente abordar todos os assuntos possíveis, mas eu fiz uma seleção de perguntas, algumas são perguntas mais comuns, algumas são objeções e outras são bem polêmicas, tá? E eles que se virem para responder, né? Essa que é a melhor coisa que tem, né? Pipoca na panela, começa a refrescar, pipoca com sal, que sede que dá. Só os velhos vão saber o que eu estou falando aqui. Eu não sei o que é isso. Você é velho para lembrar disso? Você não é velho? Não é da minha idade, não. Eu não sei minha idade aqui. Comercial do Guaraná. Eu nunca ouvi isso, mas com Guaraná é uma delícia. Olha o que ele fez. Meus avós falavam sobre isso. Meus bisavós. Seus bisavós, né? No início da década. Por aí. Na mensagem eu falei que você está mais velho. Eu estou mais velho. Então eu sou mais novo, eu não sei o que é isso. Eu decidi imitar o presbítero Cláudio. Eu só sei que ela é boa com Guaraná. Então, gente, primeiro, vamos lá. Vou começar aqui com o reverendo Lucas, tá? Reverendo Lucas, falando um pouquinho sobre fundamentos bíblicos, teológicos, esses assuntos assim. Até recentemente, o que se falava muito na igreja é sobre a importância do discipulado, tá? No nosso contexto brasileiro, a palavra aconselhamento, ela para algumas pessoas é relativamente nova, né? Porque quando se falava sobre aconselhamento, é uma coisa que acontece fora da igreja. Aí de repente surgiu esse negócio de aconselhamento bíblico, que não é tão novo assim, mas no Brasil, para muita gente é novo. Então, vamos ajudar aí. Como é que a gente pode diferenciar essas duas coisas? O que é o conceito do discipulado e o que é o conceito do aconselhamento e como que esses dois começam a se conversar aí? A gente entra no meio da resposta aí também. O discipulado faz parte da vida da igreja, isso o Matheus falou, e a questão do aconselhamento, ela ganha uma proporção maior quando o aconselhamento bíblico vem para o Brasil, isso década de 60, 80 mais ou menos, e aí começa a falar mais sobre o aconselhamento, né? Mas eu entendo que
aconselhamento e discipulado, eles são faces da mesma moeda. Ok. Né? Então, veja, uma vez que nós somos discípulos de Cristo, e o Senhor Jesus diz, olha, vão e façam discípulos, ensinando-os a obedecer os mandamentos e tudo mais, nesse processo de discipulado, nós precisamos do aconselhamento. Então, o aconselhamento ele vem como uma ferramenta dentro do discipulado, para nos, como nós ouvimos hoje pela manhã, para nos conformar à imagem de Cristo. Ou seja, todo discípulo precisa de aconselhamento. Sim. Então, o aconselhamento, ele é um discipulado talvez mais intencional, de áreas específicas, de áreas que nós precisamos crescer, áreas que ainda nós não desenvolvemos uma maturidade tão grande. Então, quando nós pensamos na vida do discipulado, isso jamais vai estar desligado de uma vida de aconselhamento. E aqui vale a pena a gente pensar que é o comum, é o imaginário das pessoas, que eu vou marcar um aconselhamento com o pastor. Então é porque eu tenho algum problema. Não necessariamente. Talvez você precise de um conselho numa área para crescer na sua vida de discípulo do Senhor Jesus. Então, o aconselhamento não é apenas para resolver um problema, é para nos fazer crescer a imagem do Senhor Jesus. Então, uma vez que eu sou discípulo do Senhor Jesus, o aconselhamento vem como uma ferramenta de crescimento, de me expor à palavra de Deus. E que, de novo, eu falei, né, o discipulado e o aconselhamento, na minha visão, são faces da mesma moeda. Legal. Eu lembro que o meu professor, o Sacha, né, deve ser seu, tá lá junto com você na ABCB, né, ele sempre falava assim, olha, se a sua igreja não gosta muito de aconselhamento bíblico, diz assim, então eu vou fazer um discipulado com as pessoas, porque elas são faces da mesma moeda. Talvez a gente dê ênfase em algumas coisas diferentes no aconselhamento, porque a gente vai lidar com questões pontuais da pessoa, dificuldades que ela está tendo naquele momento, mas tudo isso está dentro de uma grande área que é o discipulado. Então, já pegando o gancho, já jogando para o reverendo Tiago, mas reverendo, você fez a ponte aí, reverendo Lucas, às vezes o aconselhamento vai surgir justamente por algo pontual que surge e cria-se uma demanda. O discípulo tem a vida dele com Deus, mas tem uma demanda, tem algo, um ponto fora da curva, um problema, uma questão do coração. E aí ele vem então ao pastor ou ao conselheiro bíblico, ele fala, preciso de um aconselhamento. Reverendo Tiago, de que maneira, isso que a gente chama de aconselhamento bíblico, de que maneira esse conselho que esse conselheiro vai dar, o que faz desse aconselhamento algo bíblico? Por que a gente chama isso de aconselhamento bíblico e não de alguma outra coisa diferente disso? Ok. A razão principal, na verdade, na história do aconselhamento bíblico, nem sempre foi chamado de aconselhamento bíblico. Você vai para os puritanos, né, você vai falar sobre cuidado da alma, cura da alma. Ok. Você vê depois o J. Adams, você tem o noutético, né, que é a ideia da mente do nous. Muita gente tem perguntas sobre isso. O que é esse negócio noutético? Noutético é a palavra, a ideia, duas palavras gregas, né, que por exemplo, Colossenses 3,16 fala, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. A palavra aconselhar aqui vem dessa raiz de mente, nous, que é colocar na mente, que é inserir na mente, né? O que aqui a palavra de Deus. E aí foi chamado por muito tempo de noutético por causa do efeito noético, né? Do pecado, não é de Noé, mas é da mente. E aí, então recentemente chama-se de aconselhamento bíblico. O pressuposto principal do aconselhamento é a sua fundamentação na suficiência da Escritura. Isso é o que diferencia o aconselhamento bíblico de outros aconselhamentos onde ele tem a palavra de Deus, o cânon, né, pensando numa pirâmide, tá? Você tem o cânon, que é a base, e você tem a teologia prática lá em cima, que é o aconselhamento bíblico. Então, o que faz desse aconselhamento bíblico ser bíblico? A suficiência da Escritura, a base, a palavra de Deus. Só que não só esta afirmação basta. Eu tenho também que ter uma boa hermenêutica, uma boa exegese, uma boa teologia bíblica, uma boa teologia sistemática, para que eu chegue então numa boa teologia prática. Então, o que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico? A palavra de Deus, mas usada de uma forma em que seja responsável, com sabedoria e, obviamente, com uma estrutura teológica, hermenêutica e gramatical que leve à aplicação correta da palavra. Porque eu posso usar a Bíblia e dar uma aplicação, por exemplo, eu posso pegar 1 Pedro 5,7 e dizer e aconselhar alguém sobre ansiedade ali. Mas que tipo de ansiedade que Pedro está escrevendo em Pedro 5,7? Isso é importante para que o conselho seja dado dentro do contexto real da palavra de Deus. Perfeito.
Vocês dois tocaram numa palavrinha interessante, que é isso dar uma resposta a um problema que a pessoa tem. Hoje tem uma discussão muito grande sobre o que uma pessoa é, o que um ser humano é. A gente está tentando dar uma resposta para um ser humano, mas essa resposta nunca vai ser adequada se eu não entender o que é um ser humano. Tem essa discussão sobre dicotomia, tricotomia, alma, espírito, o corpo. Ou mesmo essa discussão, a gente no aconselhamento usa muito essa expressão mente e coração. Começa com você, depois eu vou para o Lucas. Esse negócio de mente e coração, do que a gente está falando? Quando a gente fala que uma pessoa tem não é só um cérebro, a pessoa não tem só uma massa cinzenta, ela tem uma mente e coração. Como é que a Bíblia encara esses dois conceitos, mente e coração, como parte da constituição humana? Tá. Essa divisão que existe hoje, dicotomia, tricotomia, ela nem sempre existiu de uma forma tão colocada como hoje, por exemplo. Então, normalmente as pessoas viam na história o ser humano como algo único, como uma pessoa, tanto da parte material quanto da parte imaterial. No século 17, por exemplo, na era do modernismo, então se começa a estudar o antropos, né? Quer dizer, começa-se a ter teorias para responder 3 perguntas básicas: o que é o homem, tá? Qual é o problema dele e como eu ajudo esse homem, tá? Até os puritanos têm muita ferramenta que fala sobre isso, a antropologia. Então, nasce posteriormente essa dúvida, essa questão de avaliar o antropos e o que a gente fala a respeito dele, né? E aí você tem, então, por exemplo, coisas como Freud, que diz ego, né, o id, o ego e o superego, que é uma tricotomia, né? E a partir disso, então, nasce as questões como o homem tripartido, né, a ideia de Deus, do pastor da igreja cuidar do espírito, da psicologia cuidar da psique, da alma, e o médico cuidar do corpo, né? E aí isso foi inserido dentro da teologia cristã de uma forma a enxergar esse homem dividido. A Escritura não enxerga esse homem assim, né? A teologia reformada é bem clara em mostrar que o ser humano, ele é único. A Bíblia usa palavras como mente, como coração, como desejos, de uma forma a falar da mesma coisa. Então, por exemplo, em Romanos fala: você confessa com a boca e crê com o coração. Coração é um lugar de crença. Jesus diz que os discípulos sentiram tristeza em seu coração, não é isso? Lá em Gênesis capítulo 6 fala que todo desígnio do homem era mau, do coração do homem era mau. Então a Escritura usa palavras diferentes para falar a mesma coisa, né? Essa parte imaterial do homem, porque a Bíblia deixa muito claro que o centro de controle da vida de um ser humano não é o seu funcionamento cerebral, mas é o que está por trás disso, né? Que é exatamente a sua parte imaterial, os seus desejos profundos, a sua religiosidade. Perfeito. E reverendo Lucas, para você, como é que dentro dessa questão do coração, como é que a Bíblia fala que a fé é importante dentro dessa relação do coração? O que a fé tem a ver com o coração? É interessante porque quando a gente pega o conceito de coração no Antigo Testamento, por exemplo, Jeremias 19, o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. O coração é tudo que o homem é, né? E quando a gente pensa à luz da Bíblia, se o coração é mau, todo o corpo é mau, né? Então, o ser humano ele não é dividido, né? Mas ele é esse ser integral, né? E inclusive o que ele faz no coração interfere no corpo físico dele. É isso aí. A gente vê o próprio Davi, enquanto ele guardava os seus pecados, enquanto ele encobria os seus pecados, os seus ossos, o seu corpo sofria. Esse assunto é muito sério. Então, olha só como é interessante, né? Porque às vezes a doença, sua, né? Amargura, exatamente, traz para você doenças físicas. Então não é apenas uma questão do material, do imaterial, mas de você como um ser diante do Senhor. E aí quando a gente pensa na questão da fé, a gente tem que entender que até a fé que a gente tem, ela não vem internamente da gente, ela é implantada em nós, exatamente porque a gente está totalmente, radicalmente comprometido com o pecado. Então Deus vem e implanta a fé em nós, no nosso coração, e isso vai irradiar para toda a nossa vida. Então a fé, ela vai sendo um remédio da parte de Deus para tratar o nosso coração, o nosso corpo, tudo que a gente faz. E fazendo o gancho com o que o Tiago falou, se o aconselhamento é bíblico, então a palavra de Deus administrada a uma pessoa corretamente vai gerar fé na vida de uma pessoa, e essa fé que vem de Deus pela palavra
vai ajudar a pessoa a lidar com o seu próprio coração. Exatamente. Então esse é um mecanismo do aconselhamento bíblico, né? E é um mecanismo que Deus colocou exatamente. no meio da sua palavra. Diz assim, olha, é esse o remédio. É assim que as coisas vão acontecer, né? E a gente não pode desprezar isso, porque muitas vezes a gente diz assim, não, mas tem uma outra via aqui melhor. É como se a gente dissesse assim, Senhor, eu sei que o Senhor é sábio, justo e bom, mas eu acho que eu tenho uma ideia melhor do que a do Senhor, né? E Deus está dizendo assim, não, eu tenho a minha palavra santa, inerrante, infalível, suficiente, eu coloco no coração de vocês fé para tratar vocês como um todo. Então a gente também precisa de humildade para se submeter ao processo que Deus criou para o nosso próprio benefício e para a sua própria glória. Então, agora vamos pegar esse gancho aí sobre o que vocês falaram do adoecimento do corpo, inclusive como consequências de coisas do coração. Mas a minha pergunta é um pouquinho diferente. Vamos lá, polêmica. Hoje, polêmica. O povo quer polêmica. Deixa para o Tiago. Tiago vai beber uma água ali, inclusive, para responder essa próxima, porque eu não tenho coragem de responder essa próxima, que vai responder você. Eu sou auxiliar do Mateus, eu também não. Hoje, a discussão, só nessas últimas 3 semanas, eu acompanho o podcast do Rogério Vilela, Inteligência Limitada, acompanho o Flow e acompanho alguns outros. Só nessas 3 semanas eles devem ter tido coletivamente umas 7 entrevistas diferentes que envolveram discussão sobre saúde mental, tá? Tudo que você imaginar, desde coisas clássicas como ansiedade, depressão e outras coisas como, aí vai os mais complexos, esquizofrenia, bipolaridade, por aí vai. Vamos lá, reverendo Tiago, como que a gente deveria pensar biblicamente, para início de conversa, esse assunto de doença mental? De onde que vem isso? Por que isso hoje ocupa tanto tempo na discussão das pessoas e as clínicas estão lotadas, os psiquiatras não têm horário para atender tantas pessoas e o gancho que eu vou fazer depois não, isso não é assunto da igreja, isso não é assunto do pastor, na verdade o cara tem que procurar uma outra fonte de ajuda porque o que ele tem é um problema de saúde mental. Então como é que a gente começa a pensar sobre isso, reverendo Tiago? Primeiro pensando que o assunto de saúde mental é um assunto bíblico, a Escritura fala sobre isso, né? A gente poderia citar vários textos aqui, mas eu quero citar Deuteronômio 28, eu quero ler esse texto. Esse texto está num contexto um pouco pesado, assim, porque está falando sobre o castigo do povo, que o povo receberia pelo não cumprimento das ordenanças de Deus dentro do pacto. E aí então o verso 25 do capítulo 28 diz assim: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e sereis motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus, os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, tumores, com sarnas e com prurido, de que não possas curar-te. O Senhor, aí vem o texto, o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente sereis oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Então assim, o contexto aqui, quando o Senhor fala, por exemplo, vou te ferir com loucura, né, tem a ver com questões mentais aqui, e com cegueira também nesse sentido, de não conseguir avaliar, não conseguir interpretar ao redor, e dizendo um sentimento de escuridão. Ao meio-dia você vai tentar apalpar alguma coisa e não vai conseguir nada. Quer dizer, isso não é um estado real, né, no sentido de escuridão total mesmo, mas um estado de alma. E ele fala também aqui sobre perturbação de espírito, alguém agitado, alguém perturbado, né? Então esse assunto de saúde mental, ele é um assunto que está nas Escrituras, que as Escrituras falam em todo o tempo, sobre ansiedade, sobre, por exemplo, a Bíblia fala sobre bipolaridade. A Bíblia não vai falar a palavra bipolaridade, mas a Bíblia vai falar sobre compulsões, sobre manias, por exemplo, que é uma característica da bipolaridade, ou comprar muito, ou ter, né, promiscuidade extrema. Então são manifestações de corações caídos que buscam questões, obviamente, do seu próprio coração. Mas uma pessoa precisaria, nesse caso, interpretar que a situação de um autista, por exemplo, ela é fruto do pecado direto individual dele,
como aquela discussão de Jesus do cego, quem pecou foi ele ou foi o pai dele? Então a gente deveria interpretar, por exemplo, na sua visão, reverendo Lucas Kiel, um pecado pessoal é o que causa saúde mental na pessoa? Eu já sei a resposta, mas eu queria... Não, a gente não pode perder de vista que tudo que acontece no mundo de doença tem um aspecto teológico do pecado. Então a raiz O salário lá do atrás pecado é a morte. Então, Ok. se nós vamos morrer, é porque o pecado está inserido. Isso é um ponto, é uma premissa teológica. Tem questões orgânicas que nascem, por exemplo, uma cegueira. A pessoa nasceu cega, né? A gente tem que entender que Deus, de maneira soberana também, Ele dá certas condições físicas para que a glória dele seja manifesta. Foi o caso do caso cego. ali. Quem pecou? Foi o pai dele, a mãe dele? O Senhor Jesus, não, é para que a glória de Deus fosse manifesta. O ponto é para mostrar a glória de Cristo. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso também em lidar com essas questões. Porque tem questões orgânicas, que, de novo, a premissa é que, em certo sentido, são fruto do pecado, a maldade, a morte, o envelhecimento, mas a gente tem que entender também que tem questões da doença, da própria condição do homem, né, que vem se deteriorando por causa do pecado. Então separando essas duas, pecado geral e pecado individual. Eu poderia dizer que quando Adão e Eva caíram lá no jardim, o pecado deles afetou a corporalidade do homem, a questão cerebral. Como é que você colocaria isso, reverendo Tiago? Sim, exatamente. O pecado original, o pecado em si, por que nós vivemos e lidamos com esse mundo caído e sofremos? Por causa do pecado original. Quer dizer, pode ser que alguém tenha pecado pessoalmente e esteja sofrendo uma consequência por isso, ou esteja sofrendo uma consequência por estar no mundo caído. Exatamente, que é a perspectiva, é a procura da resposta porque eu estou sofrendo. Às vezes eu estou sofrendo porque eu cometi um pecado, às vezes eu estou sofrendo porque você cometeu um pecado, às vezes eu estou sofrendo porque alguém lá no governo tomou uma decisão, qualquer que seja, ou meu patrão, ou qualquer pessoa, eu estou sofrendo a consequência de cascata desse pecado aqui, vivendo no mundo Efeito caído. dominó ali. Efeito dominó. E, obviamente, o pecado afetou o corpo, nós morremos agora, nós estamos morrendo. Eu poderia dizer, por exemplo, nesse sentido, que a atividade cerebral de uma pessoa, inclusive suas sinapses neurais, o pecado chegou a esse ponto de afetar até mesmo a maneira como um cérebro, a saúde cerebral até mesmo. Deixa eu só fazer um ponto aqui no que o reverendo Tiago está falando, porque essa questão das nossas ações também, pessoais, interferindo na nossa saúde, veja, a nossa própria questão de alimentação hoje, ela causa danos terríveis no nosso corpo, e muitas vezes a gente fala assim, não, a comida e tal, mas por trás disso, tem muitas vezes uma indisciplina, tem uma glutonaria, tem uma compulsão por compras, então, veja, uma seleção ruim de alimentos. Seleção ruim, são tantos fatores de escolhas pessoais e que às vezes a gente não percebe, mas nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. Só que as nossas escolhas, elas também são influenciadas pela depravação total. Ainda que sejamos santificados em Cristo, eu gosto da frase que Lutero disse, que nós somos santos pecadores, né? Nós somos santos porque somos separados, mas somos pecadores. E esses pecados causam em nós também consequências hoje, físicas. Então, se eu não cuidar, se eu não for disciplinado, quantos casos de depressão, né, de pessoas, e eu já lidei com isso, a pessoa diz, olha, eu tenho depressão, ok. Aí você começa a olhar o estilo de vida dela. É um estilo de vida totalmente indisciplinado à luz da palavra. A pessoa dorme 3, 4 horas, se enche de café, de energético, se alimenta mal, não faz exercício, e aí ela está padecendo no corpo as escolhas ruins dela diante do Senhor. Então quer dizer que não pode tomar café demais? Olha, eu ouvi dizer que teve um cara que tomou 100 e morreu, então o limite é 99, a gente já sabe. Né? Mas então, é incrível isso, né? Mas tudo isso interfere também na nossa saúde mental. Né? A gente está vivendo uma geração que a gente precisa produzir cada vez mais. Então o que a gente faz? Eu me coloco culpado, e o nosso café pastoral também, eu vou falar por todos, representativamente.
Qual que é o nosso café dos campeões? Muitas vezes o nosso café é um Red Bull e um salgadinho frito 8 horas da manhã. O que, pastor, toma Red Bull? A gente não pode tomar Monster. Mas... Não, esse é o Jeff. É o Jeff. Cadê o Jeff? Jeff é a sementinha do mal, ele chega lá com um para cada um. Só que muitas vezes a gente está... Porque a gente quer produzir mais, a gente dorme tarde, no outro dia a gente está cansado, aí a gente põe cafeína, toma Red Bull, toma café e tem que produzir mais. E aí daqui a pouco a gente está padecendo no corpo uma escolha nossa, da nossa indisciplina ou do nosso orgulho de querer fazer mais do que nós aguentamos. Tem aquele livro Super Ocupado que vale a pena dar uma Kevin olhadinha. DeYoung, né? O que você ia falar? Eu ia te perguntar sobre a questão do adoecimento por causa espiritual, essa questão assim, acabou não mencionando, mas o Salmo 32 ali, né? Os meus ossos envelheceram, o meu vigor se tornou em sequidão de estio, aí eu confessei o meu pecado. Como é que é isso, reverendo Tiago? Como é que a gente interpreta esse negócio da relação entre arrependimento, confissão de pecados e adoecimento? Bom, antes é importante entender que a Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Ou seja... Eu preguei sobre isso lá na igreja agora de manhã. O Edward Elch, ele traz bem claro para a gente que há um impacto sempre do corpo na alma e da alma no corpo, certo? Então, por exemplo, se você estiver... por exemplo, com uma dor crônica, isso pode ter impacto na sua alma, no modo que você vai responder ao Senhor, né? Se você tem, por exemplo, uma não confissão de pecados, né? Como descrito no Salmo 32, isso também tem um impacto no seu corpo. Por quê? Porque Deus nos fez sabiamente para funcionar em um corpo, né? Nós experimentamos a nossa existência aqui por meio do corpo, né? Nesse sentido. Agora, uma coisa interessante é que o corpo na Escritura nunca é o culpado pelas decisões morais que nós tomamos. Isso é importante, tá? Então, eu posso ter dor crônica, mas eu estou livre para murmurar. A murmuração é uma decisão moral. A dor não é. Eu vou ter que tomar remédio. Eu estou lidando, por exemplo, com uma debilidade. Eu tenho uma deficiência, né? A deficiência, ela é física. Ela pode me trazer limitações na vida e tudo mais, mas ela não é o que me faz tomar decisões morais. Jesus na cruz, no caminho na Via Crucis, foi afligido no corpo de uma maneira inigualável. Exatamente. E nem por isso usou isso naquele momento como pretexto para xingar de volta os romanos ou blasfemar contra Exatamente. o Pai. E ele estava no corpo humano dele, sofrendo aquilo humanamente falando. Exatamente. Também. Então essa relação corpo e alma / espírito ou coração, que nós chamamos assim, isso tem uma influência. E a sua pergunta anteriormente foi: qual que é o impacto do pecado no corpo? Obviamente, nós não funcionamos mais corporalmente como deveríamos funcionar biologicamente, né? Então, e inclusive o nosso cérebro, nossas funções cerebrais, as sinapses, e temos dificuldades com isso. Porém, isso não é a causa exatamente das decisões morais que nós tomamos. Então, nesse ponto aí, vocês poderiam dizer que o crente, ele tem uma vantagem sobre o descrente, porque ele entende que parte do sofrimento da vida dele, ele está lidando isso na dimensão espiritual, na dimensão, por exemplo, de confissão de pecados, de arrependimento, e o descrente, por não ter temor a Deus, ele pode estar sofrendo adicionalmente na vida dele. Veja, eu não estou falando que um crente não tenha problemas, né? A gente sabe, o crente sofre com pecados, não só pecados pessoais, o reverendo Tiago falou, ele sofre com pecado de outros, de um mundo caído, mas o fato dele ter o Espírito Santo de Deus dentro dele, o habilita com uma vantagem a lidar nessa relação com o sofrimento e com a dor e com as questões do coração? Com certeza. Sofrimento, eu sempre digo que é muito pessoal, né? Você não atende casos, a gente atende pessoas, né? Então, às vezes, o meu sofrimento é porque, sei lá, perdi um emprego, né? Aí para o outro fala, não, mas você arruma outro. Então, assim, sofrimento é uma coisa muito pessoal, né? Pode ser algo extremamente grande e importante, ou pode ser algo que aos nossos olhos pequenos, mas assim, é doloroso, né? E eu sempre gosto, quando eu falo de sofrimento, eu sempre gosto da imagem de Cristo chegando no funeral de Lázaro, né? E ele o Alasdair Groves, né, num livro chamado Organize Suas Emoções, ele fala uma coisa muito linda. Ele diz assim: bom, se eu soubesse que eu estava indo na casa dos meus melhores amigos, dos bons amigos,
e o irmão deles teria, né, das duas, tinha morrido, e eu tinha a possibilidade de ressuscitá-lo, eu chegaria lá e dizia assim: calma, gente, está tudo bem, vamos fazer o seguinte, ressuscitou aí, felicidade. Mas Cristo faz algo intenso assim, ele escolhe chorar com aquelas irmãs, com aqueles judeus, né? E eu não só acredito que o choro foi por causa da consequência do pecado, ele chorou porque ele amava aquelas pessoas. Isso é muito bonito. Ele amava aquelas pessoas. Elas se importavam para ele exatamente. E a Bíblia e o texto diz que ele se agitou por dentro. Ele ficou agitado em ver aquela situação. Nós temos a grande bênção, como cristãos, de ter um Salvador pessoal que se importa com o nosso sofrimento. Amém. Elias foge, ele não quer, ele está com medo. Capítulo 18 de 1 Reis, ele é o cara. Capítulo 19, ele é um fugitivo, né? E eu esperaria exatamente que o Senhor chegasse ali e descesse o braço nele. Você está louco, está fugindo. Mas a cena de que ele entra na caverna e os elementos que acontecem ali, as coisas que acontecem ali, um terremoto, um vento, mas o Senhor está numa brisa suave e tranquila. Quer dizer, o Senhor se importa com o sofrimento do seu profeta. Isso é uma vantagem para nós. Por quê? Porque nós não precisamos entender todo o sofrimento que eu vivo e tentar encaixar cada experiência que eu tenho para dizer assim, por que eu estou vivendo isso? Uma resposta áurea é Romanos 8, em que eu estou passando por sofrimento, porque eu estou sendo moldado à imagem de Jesus Cristo. Isso não é reducionismo, isso é esperança, que o meu sofrimento sempre tem significado. E qual que é o significado? Talvez eu não encontre aqui, mas eu sei que divinamente o Senhor trata isso. E principalmente saber que nós temos um Salvador pessoal, que cuida da nossa vida, que está conosco diariamente. Reverendo Lucas. Não, e dentro daquilo que nós chamamos de teologia reformada, talvez uma das doutrinas que primeira coisa que a gente ensina às vezes para uma pessoa é falar assim: Deus é soberano. Aí você diz: tá bom, eu creio que Deus é soberano. Mas quando a doença chega na sua casa, você diz: será que Deus é soberano? Porque muitas vezes, e aqui é a tarefa do conselheiro bíblico, é você transformar conceitos que são conhecidos numa vida prática. Porque se a gente fizesse um teste aqui e falar assim: quem aqui crê que Deus é soberano? Todo mundo ia levantar a mão. Mas Deus é soberano quando você vai no médico e descobre um diagnóstico de câncer? O que isso interfere na sua vida diária, no seu coração, no seu lidar? Porque aí a gente vai entender que o aconselhamento bíblico não é apenas mostrar um conceito. A gente lida com conceitos o tempo todo. A gente está dizendo que Deus é soberano, Deus se compadece de nós, nós temos um Salvador pessoal. Mas quando a gente olha para um caso desse que o Senhor Jesus chorou, a gente diz assim: será que esse choro não foi hipócrita? Porque ele sabia que ele ia ressuscitar. Eu já me fiz essa pergunta: o Senhor Jesus está chorando para quê? Ele está chorando porque ele se compadece. Ele está chorando porque a nossa dor dói nele, porque ele intercede por nós. E isso é ver conceitos profundos da teologia aplicados à vida prática. Deus é soberano. Deus é soberano e Ele nos mandou uma pandemia. Deus é soberano e Ele escolheu de uma forma amorosa recolher alguns dos que são seus. E a gente vai chorar no funeral, mas a gente chora com uma esperança de que Deus é soberano, inclusive, e que Ele governa, sustenta e nos ama até no sofrimento. Porque como o reverendo Tiago estava falando, Deus tem um projeto, a gente falou isso de manhã, de formar em nós o caráter de Cristo. E nós nos identificamos com Cristo quando nós sofremos também, porque Ele sofreu no nosso lugar. Sim. Então o nosso sofrimento, ele é momentâneo dentro da soberania de Deus, dentro daquele que sofreu de uma vez por todas toda a ira de Deus. Então o nosso sofrimento não é que Deus diminui o nosso sofrimento e diz assim: ó, não chora não, porque Jesus sofreu muito mais que você, tá? Ele diz assim: você vai ser identificado com Cristo no sofrimento, porque eu tenho um projeto de te fazer parecido com o Senhor Jesus. E ao mesmo tempo que você sofre,
você vai ser aconselhado e consolado pelos seus irmãos, você vai experimentar um amor de família, porque eu sou soberano e eu construí todas essas coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então Ele faz todas essas coisas cooperarem de uma maneira que às vezes a gente não consegue entender, e o aconselhamento bíblico então vem para a gente trazer de uma maneira prática conceitos que nós sabemos, mas que às vezes a gente não conseguiu viver ainda na nossa vida cristã. E a vida real, esse negócio do funeral é muito tenso, né? Porque ele é uma cena bem clara que evidencia qual é a teologia que está no coração da pessoa que está vivendo aquele funeral. Porque todo mundo vai passar por funeral nessa vida, seja dentro do caixão ou fora do caixão, todo mundo vai passar, né? E então é um sofrimento que todos os seres humanos na experiência humana precisam lidar, a realidade da morte, perder pessoas que você ama, amigos, queridos, tudo mais. Vocês já passaram por isso, eu já passei. É muito diferente fazer um funeral de um crente, um funeral de um descrente, porque é o mesmo sofrimento, mas a gente encara aquele sofrimento por perspectivas tão diferentes. Uma vez eu fiz um funeral de uma irmã da nossa igreja. Os irmãos vão lembrar da Juliana, esposa do Danilo, quando ela faleceu. E aqueles que tiveram lá no funeral, lá em Valparaíso, aconteceu uma cena muito interessante lá. A gente estava lá e a família dela também estava, e grande parte da família dela não era crente. É claro que a circunstância da morte dela, no segundo parto, ela tinha só 25 anos de idade. Então é óbvio que tudo aquilo foi uma dor profunda para todo mundo que viveu. Mas a maneira como os descrentes estavam lá, reagiram, foi muito notável, porque havia um desespero tão profundo. Sabe aquele choro, você já viu isso, né? Aquele choro amargo que sobe de quem não tem esperança. É um choro diferente, é aquele assim, o porquê. Tinha uma pessoa que começou a gritar lá, o Emílio estava fazendo funeral comigo, ele falou, ixi, cara, e agora? Porque uma pessoa começou a gritar e ela se atirou em cima do caixão. E porque você foi embora muito cedo, e aquela dor, mas é uma dor de quem não tem consolação alguma. E os mesmos crentes da igreja estavam lá, os irmãos aqui, vivendo aquele momento, chorando, porém consolados. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo de que a Juliana está na presença de Deus, e a gente tem essa certeza absoluta, e isso consola a gente na dor. Eu acho que uma coisa interessante quando nós pensamos sobre sofrimento e soberania de Deus, vai ser lançado um livro agora pela Pronobis chamado Escapismo, do Rush White. Qual editora? Da editora Pronobis. Okay. E ele diz uma coisa interessante nesse livro, ele fala assim, nós temos o privilégio de entender a soberania de Deus, mas ao lado da soberania, a bondade de Deus. Deus não é alguém que está lá só mexendo as manivelas e falando, vai acontecer isso com você, porque às vezes a gente pode enxergar a soberania de Deus simplesmente como, desculpa a expressão, calha a boca, aceite, né? Mas não é só isso. A soberania dele está ao lado da sua bondade. Ainda que haja dor para mim, o caráter de Deus continua sendo bondoso, e eu confio na bondade dele. Então o pecado... Só fazer um ponto, né? Que a palavra de Deus diz que nós somos chamados por uma esperança viva. E eu gosto muito dessa expressão, porque a nossa esperança não é para daqui uma hora, para daqui duas, é uma esperança viva, porque Pedro está falando de Cristo. É o fato de que Cristo ressuscitou, que nós temos uma esperança viva. A nossa esperança é uma pessoa, é Cristo. Aquele que não é uma ideia, né? Não é uma ideia, viva. não é algo utópico. É Cristo que viveu, morreu, ressuscitou e vai voltar. Então a gente tem que lembrar que dentro dessa ideia do aconselhamento, a questão escatológica do retorno de Cristo é muito importante. Porque às vezes a gente fica concentrado num problema aqui e agora, dentro da soberania de Deus, assim, Deus me deu essa doença, toma, você estava merecendo. Mas a gente se esquece da esperança viva, do retorno glorioso do Rei, quando Ele vai enxugar as nossas lágrimas, quando Ele vai nos dar um corpo glorificado, quando Ele vai acabar de fato com o pecado, quando nós não estaremos mais suscetíveis à morte, nem ao envelhecimento da morte, nós teremos um corpo glorificado. Então essa esperança viva, ela precisa estar muito arraigada no nosso coração, quando a gente fala de doenças, dores e sofrimentos. Reverendos, vamos lá. Então o sofrimento, pelo que amarrando aqui, o sofrimento pode estar ligado, ele sempre está ligado à realidade do pecado no mundo, seja indiretamente porque vivemos num mundo caído, estamos sofrendo as amarguras desse mundo, seja diretamente pelo meu pecado pessoal, posso estar sofrendo por um pecado não confessado. Uma pergunta que surge muito, né?
Uma pergunta que surge muito é a seguinte: a gente olha para a Bíblia de vez em quando, a gente tem situações em que certos sofrimentos foram causados pela atuação de espíritos malignos. Então, por exemplo, aquela esquizofrenia do gadareno, né, que a gente identificaria, alguém humanamente olharia aquilo, falaria, rapaz, ele é esquizofrênico. Mas aí de repente o texto bíblico revela para a gente, Jesus revela que na verdade haviam espíritos habitando nele, e não era à toa que ele ficava ali entre as sepulturas. Era uma coisa muito macabra, né, muito sombria. Ele ficava entre as sepulturas, e aí então quando Jesus vai lidar com ele lida com o aspecto espiritual daquela coisa ali. Como é que para a gente, como conselheiro bíblico e para a igreja, como é que a gente identifica hoje em dia, só pergunta fácil para vocês, como é que a gente identifica esse assunto? Inclusive, nós presbiterianos às vezes somos acusados de não falar dessas coisas, né? Presbiteriano não fala disso. E aí, presbiteriano fala ou não fala disso? Como é que é a relação da atuação do diabo ou eventualmente de espíritos na questão do aconselhamento? Como é que é isso, reverendo Tiago, na sua experiência? Ok. Bom, isso é real, obviamente a Bíblia fala sobre essa existência, o Senhor traz na sua palavra, na sua revelação. Você falou sobre esquizofrenia, deixa eu jogar mais uma polêmica, estou brincando. Polêmica em cima de polêmica. Uma vez eu conheci uma psicóloga, e ela não tinha nada a ver com aconselhamento bíblico, e ela fez a dissertação dela, na verdade a tese dela, em esquizofrenia, e ela defendeu, mesmo não tendo nenhuma ligação, nenhuma religião, que esquizofrenia tem a ver com religiosidade. Ela era descrente, essa mulher? Não, crente. Ela era crente. Crente, tá. Mas nada com aconselhamento. Ok. Ela não tinha base de aconselhamento, né? Atende como psicólogo, enfim, mas ela escreveu trazendo a história e trazendo, porque todo esquizofrênico só pensa em coisas, cria imagens negativas e ruins. Interessante pensar sobre isso, né? Mas é uma outra aula, tá? Bom, acho que são dois extremos que existem hoje, tá? O primeiro extremo é as igrejas expulsarem todo o demônio das pessoas. Então a pessoa chega lá, depressão é um demônio, né? A pessoa chega lá com uma esquizofrenia é um demônio, epilepsia é demônio e tudo mais. Tipo Vasco. Então, Não. Aí não tem cura. Não, aí não tem cura. Não tem cura. Porque o demônio você expulsa, você cura a pessoa, né? Você pro Vasco é irremediável. Não sou eu que estou falando isso, tá? Eu também não. Transferência de culpa aqui, Transferência né? De culpa. Inclusive, se você quiser acrescentar aí, você dá a resposta e acrescenta a questão da maldição hereditária. Ok. Porque vem junto, né? Carga. É semana agora. Semana passada, eu estava dando um aconselhamento e a pessoa ela veio convencida de que o problema dela era carga hereditária espiritual que ela tinha de uma tia dela que era satanista. Não era espírita, era satanista, e ela estava convencida de que o problema que ela estava lidando é porque essa tia dela tinha feito um trabalho e carregava uma carga na vida dela, e essa carga tinha sido transferida para dentro do problema dela. Então o problema que ela estava sofrendo no casamento era a carga da tia. Okay. Então, primeiro, existe o extremo de querer expulsar demônio de todo mundo, a pessoa chega, né, com depressiva, triste, demônio, esquizofrênica, demônio e tudo mais. Agora, existe o extremo de não considerar nenhuma influência ou atuação também demoníaca nas manifestações que as pessoas têm com relação à esquizofrenia e tudo mais. Possessão demoníaca? Ou não necessariamente possessão demoníaca? Não só isso, não necessariamente isso, né? Okay. Mas qual que é uma avaliação muito importante para o conselheiro, por exemplo, né? Quando você atende um caso como esquizofrenia, como bipolaridade, tantos outros, que a pessoa ela tem alucinações, né, ou ela tem essas visões, né, nesse sentido, antes de responder, deixa eu só contar uma coisa aqui. Uma vez eu atendi uma menina, ela estudante da USP, preencheu o formulário, e no formulário ela dizia assim, olha, eu vejo as coisas se movimentarem, então eu coloco, por exemplo, o celular aqui, o celular se movimenta. Quando eu deito, a maçonaria vem para cima de mim e ela me sufoca, a maçonaria. E ela contou algumas coisas assim, que ela via também coisas, né? Eu falei, gente, preciso de uns 7 pastores aqui para poder fazer isso, né? Enfim, né? E ela chegou para aconselhamento e ela ficava assim, né? Ela estava olhando para mim, ela ficava assim.
Aí eu falei assim, você está vendo alguma coisa? Ela falou, estou vendo uma coisa aqui do seu lado. Eu falei, pronto. Justo aqui do lado. Hoje não, podia ser lá atrás. Né? Sai daqui. Hoje não, Satanás, pra lá. Só que eu comecei a avaliar assim, e parecia uma moça piedosa. Ela queria amar ao Senhor, sabe? Ela tinha, né, falando da palavra com ela, em nenhum momento ela se opôs à palavra. Ela não se opôs à palavra. Marquem bem isso. O sintoma, né? Ela tinha sintomas, mas ela não se opunha à palavra. Ela queria, ela chorava, ela dizia, eu não quero viver assim. Eu fui lendo o histórico médico dela, fui lendo, até que, né, descobri qual era o problema dela. Ela teve uma crise de ansiedade, ela foi num centro psiquiátrico de emergência, né? E deram uma dose de remédio mais elevada para ela do que... Então, o que ela fazia? Medicação. Aí eu comecei a perguntar, que horas você toma o remédio? Tal horário. Que horas você vê a maçonaria? Tal horário. Que horas que os objetos somem? Então, quando eu fiz a anamnese completa, eu entendi que o problema dela era a dosagem do remédio elevada. E não um problema de possessão demoníaca, por exemplo. Foi encaminhada para o médico, dosou o remédio, melhorou a vida dela. Excelente. Mas qual que é o ponto principal que nós estamos até falando aqui? A oposição à palavra. Né? Um sintoma claro de oposição. Sintoma claro de oposição à palavra, nós podemos dizer que estamos lidando não só com alguém que tem esquizofrenia, mas com alguém que está sendo influenciado diretamente por Satanás. E vale a pena lembrar também que a gente vive uma era hoje que é muito fácil você comprar remédios psiquiátricos. Eu conheço algumas pessoas que já conhecem um farmacêutico e aí ele dá o remédio, ou muitas pessoas que vão ao psiquiatra, e nós entendemos questões médicas, ok, mas que o psiquiatra simplesmente deixa a receita na recepção e a pessoa só passa lá e pega sem nenhum critério. E a gente tem que lembrar que os remédios, eles mudam a química do seu corpo. E se você errar a dose, e é tão difícil quando o psiquiatra passa um remédio... Prescrição de farmacêutico. Também você chega lá, não, meu psiquiatra falou, aí o farmacêutico, então tá bom. Quando é isso, tá bom. O problema é por fora, sem nota e tudo mais. E a gente tem que lidar com isso por uma questão de falso testemunho também, uma quebra, né, da lei de Deus. Mas você vai tomando por conta própria, sem exames, sem nenhum critério, e você vai se acostumando, seu corpo vai se viciando, você vai aumentando cada vez mais a dose e, de novo, você vai sofrendo consequências físicas das suas escolhas. Então, a gente vive uma era que muita gente toma remédio e muita gente toma remédio sem critério, sem uma avaliação técnica e sem exames constantes para você ajustar a dose. Se você for num psiquiatra sério e precisar tomar uma medicação, e nós entendemos pela graça comum que Deus também deu sabedoria a homens para criarem remédios, você vai ver que é difícil, e você tem que voltar várias vezes, fazer vários exames, até acertar a dose. Agora, quando você vai tomando do jeito que você quer, quando você quer, você tem esse tipo de situação. E não é incomum a gente chegar em aconselhamentos, e a pessoa estar numa crise, e aí quando você vai começar a conversar, a entender, aquela pessoa, o médico foi e passou, olha, você vai tomar um comprimido por dia. Ela toma um comprimido a cada 5 dias, ou ela toma 2 comprimidos por dia. E aí você, como conselheiro bíblico, você vai lidar com essa questão, e a gente não é médico, obviamente, mas a gente vai fazer uma análise disso à luz da palavra de Deus, para instruir essa pessoa também ao uso correto da medicação, porque isso traz consequências, e não é incomum. Na verdade, eu acho que é mais comum a gente lidar com pessoas que tomam remédio de qualquer maneira, do que pessoas que tomam remédio da forma correta e que vão ao psiquiatra certo. Reverendo Lucas, até nisso o diabo, a gente falou do diabo aqui, dos demônios, até nisso ele atua, porque isso é uma coisa que precisa ficar clara numa teologia sobre as questões demoníacas e tudo mais. O diabo é o pai da mentira. Isso. Ele é o pai do engano e da confusão. Quantas vezes a gente já pegou pessoas para conversar e a pessoa já vem com um diagnóstico de, meu Deus, olha, maldição hereditária e tudo mais, mas quando você percebe, quando você conversa com a pessoa, há uma confusão tão grande, porque ela misturou inclusive conselhos errados que ela recebeu,
e pessoas que falaram coisas para ela. Infelizmente, meus irmãos, existe uma categoria hoje péssima no mundo evangélico, do evangélico sincrético. O evangélico sincrético é aquele aqui que agora ele sentou para conversar com o pastor, mas 5 minutos antes ou 5 minutos depois, um amigo espírita da universidade falou uma coisa: olha, eu já vi isso aí antes, você tem que fazer um trabalho para resolver esse negócio. Olha, eu já tive uma tia que passou por isso que você está passando aí, e ela foi lá na Universal, e quando ela foi, aí resolveu. Quando ela foi na Universal, aí o curandeiro gospel, o guru, né, da Universal, resolveu o problema dela. Ah, então é na Universal que resolve. Infelizmente, gente, o diabo cria uma confusão tão grande. Ele é especialista na mentira, ele é especialista na confusão. Então, por exemplo, não é que a gente está falando que não pode ter havido algum grau de interferência espiritual na vida da pessoa. É que o diagnóstico que ela mesma faz do problema dela mostra o quanto ela está confusa. E ela esquece que o coração dela é enganoso. Exatamente, o coração dela é enganoso. E mais, a teologia dela não está ajudando em nada, porque ela está dando mais valor para a atuação espiritual na vida dela do que usar os recursos na mão dela do evangelho para resolver o problema. Ou seja, ela está mais impressionada com o mundo espiritual do que com o poder da cruz do Calvário, que afirma categoricamente de que se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Inclusive eu vou ter que contar uma piada, posso? Pode. Eu vou contar uma O piada. pessoal falou não, Alexandre. Alguém falou não. Apoio? Eu vou contar uma piada. Eu vou ter Apoiado, o Charles apoiou. A gente vai fazer pergunta já, mas deixa eu contar uma piada. A mãe pergunta para o filho. A mãe pergunta para o filho: filho, de acordo com a Bíblia, quem é o maior inimigo espiritual dos crentes? Aí ele fala: ué, mamãe, é o Ken, o marido da Barbie. Aí, mãe, que resposta é essa? Eu falei: ué, mas mamãe, está na Bíblia. Se Deus é por nós, o Ken será contra nós. Gente, eu vou embora. Desculpa. Quer um abraço? É terrível, eu contei para os presbíteros ontem. Mas, parabéns. Foi péssimo. Não, foi boa. Foi boa. terrível. Nota 2. Ela é mais ou menos boa. O problema... Agora voltando para a parte séria. O problema da questão que nós estamos falando aqui, da maldição... Segura aí o comentário. Isso. A gente vai fazer, esse é o último bloco. Quando a o cara gente está monitorando nível, o horário né? aqui, está certinho. A gente vai falar sobre aconselhamento, é o último bloco, é aconselhamento bíblico e igreja local, e a gente vai ter umas perguntas também. Então a gente vai responder essa pergunta. O reverendo Tiago vai falar e depois a gente parte para esse bloco. O aspecto das pessoas virem com as suas questões, os problemas, tudo mais, todo aconselhamento a gente vai encontrar isso, e é uma coisa muito do nosso coração, que o Kuyper chama de autorredenção. Autorredenção. Quer dizer, nós queremos dar respostas para aquilo que nós entendemos como um problema. Quer dizer, isso é natural na humanidade, né? Eu querer responder, e aí eu vou para uma maldição hereditária, eu vou para um problema da esposa, então eu vou para outras áreas onde eu acabo não sendo responsável pelo meu comportamento e pelas minhas decisões e pelas minhas atitudes, né? Eu acabo sendo então deslocado para um lado de maior tranquilidade para resolver o que está externo a mim do que interno. Isso é autorredenção. Eu quero usar coisas para poder, é o que Adão e Eva fizeram. Transferência de culpa. Transferência de culpa. Uma questão de mudança de comportamento, mais do que trabalhar o seu próprio coração. Então esse é o gancho, vamos lá. Pegando o gancho que o presbítero Charles levantou. Hoje, as pessoas, por causa da profissionalização de certas áreas da vida, e a gente já sabe, a gente já conversou sobre isso antes, é claro que uma pessoa na igreja local, ela pode estudar, ela pode se especializar, ela deve estudar aconselhamento bíblico, mas pensando na igreja do Senhor, o gancho com o sermão do reverendo Lucas. Reverendo Tiago, o Ed Welch escreveu o livro Aconselhando Uns aos Outros. Como é que funciona isso na prática? Eu estou vendo esses problemas todos, eu sou da igreja, meu irmão acabou de compartilhar comigo um negócio, e você fala assim: vixe, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que, na verdade, esse irmão, ou ele tem que ir para o pastor, ou ele tem que ir para um profissional. Então, como é que funciona isso para a gente, reverendo Tiago? Como é que funciona esse negócio do aconselhamento na vida da igreja local? Ok. Bom, primeira pergunta é: quem está apto para aconselhar, né? O aconselhamento. Além desse livro do Welch, tem um livro do John Dale também, que ele escreve Criando uma Cultura de aconselhamento, de cuidado na igreja. Ele fala que o aconselhamento bíblico pertence à igreja de Cristo, né? A única instituição que tem a autoridade divina, né, dada por Deus para cuidar das almas é a igreja, porque quem
criou as almas é o que exatamente atua por meio da igreja, né? Então, o aconselhamento bíblico, ele faz parte da vida da igreja, né? Quando Paulo fala, por exemplo, aconselhai-vos mutuamente, não está falando para a liderança, não está falando para um grupo, ele está falando para todos. Todos se envolvem, claro que em níveis diferentes e também em maneiras diferentes, né? E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele está tratando de um problema ali dos fortes e dos fracos, e ele amarra tudo isso, dizendo exatamente o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Eu gosto dessa ideia, porque Paulo fala assim, olha, há forte, há fraco, mas é o seguinte: vocês devem admoestar uns aos outros, porque isso é o que cristãos fazem, amando a Cristo e amando uns aos outros. Eu acho que o que me... Pode falar, pode terminar, eu vou fazer uma pergunta complementar para você. O que motiva, né, então, para quem é o aconselhamento? Para toda a igreja, para todos nós. Quem deve fazer aconselhamento? A igreja de Cristo, cuidar das almas. Qual a motivação para isso? Eu acho que a motivação nós podemos tomar emprestada de Paulo, quando ele diz assim: eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. É o desejo intenso de ver Cristo formado na vida do meu irmão. Amém. Isso é uma motivação. Deixa eu fazer uma aplicação Excelente. em cima do que o reverendo falou. Tem algumas crianças aqui. Crianças, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso que nós lemos, que nós estamos aptos para admoestar, para exortar, para dizer, isso também é para vocês. Porque se vocês estão aqui no acampamento e vocês estão vendo um amiguinho de vocês cometendo um pecado, vocês também estão aptos para chegar lá e falar assim: fulaninho, o que você está fazendo é pecado, você não deveria fazer isso. Não é porque o papai e a mamãe vão brigar, não é porque o diácono vai brigar, é porque isso desagrada a Deus. Então, crianças, isso também é algo que vocês devem viver na vida cristã de vocês, para vocês crescerem, para vocês se desenvolverem, como nós falamos aqui. Família é um corpo que cuida do corpo. Então, se vocês estiverem aqui e perceberem isso, estejam prontos para dizer para o amiguinho: fulano, isso é pecado, isso desagrada ao Senhor, vamos fazer diferente, vamos orar por você, vamos mudar. Então, isso também se aplica às crianças, aos adolescentes, aos jovens que aqui estão. Tiago, agora, qual que é a diferença, se é que há, entre o aconselhamento que a gente faz todo mundo uns aos outros, mas a função específica que os pastores e presbíteros e um conselho da igreja local cumprem quando eles precisam exercer autoridade e disciplina eclesiástica? Qual é a relação entre essa vida de aconselhamento, mas esse tipo específico de atuação de um pastor, de um presbítero no aconselhamento, ou até a necessidade da disciplina eclesiástica? Ok, as Escrituras deixam claro para a gente sobre essa autoridade que foi dada aos presbíteros, né? No sentido de exercer a disciplina do Senhor, né? Isso é muito importante dentro da cultura de uma igreja que tem aconselhamento, porque o maior alvo da disciplina é o quê? Restauração, né? E dentro desse processo, né, então deve ter essa não vou dizer confiança, mas esse compromisso, né, entre os presbíteros e a liderança de exercer a disciplina na igreja local, como também o meio do Senhor restaurar os corações e trazer aquele que está fora para dentro, trazer aquele que está vivendo a sua vida talvez de pecado para ser confrontado, porque esse é o propósito, né? Então, qual que é a grande diferença nisso? No dia a dia nós vamos aconselhar uns aos outros, né? E nós podemos inclusive, como parte do corpo de Cristo, dizer: olha, talvez o meu irmão precise de uma disciplina, e eu vou ser parte disso para servir a Deus, preocupando-me com a vida do meu irmão. E cumprindo Mateus 18, né? E cumprindo Mateus 18. Se o seu irmão pecar, vai entre ti só. Se ele não te ouvir, leva mais uma, ou duas ou três testemunhas, para que por toda palavra se confirme a verdade. E se ainda assim não ouvir, leva perante o conselho perante a igreja. Ou seja, o aconselhamento bíblico, ele não despreza o mecanismo bíblico das Escrituras, que é a disciplina. Ele é bíblico do início ao fim. Ele é bíblico em tudo, inclusive, né? A disciplina é um instrumento, né, nesse caso. Porque as pessoas não interpretam assim, né? Às vezes as pessoas acham que disciplina é falta de amor. Não, rapaz, expôs o cara, quando na verdade, biblicamente, é o mecanismo do Espírito Santo. Porque o conceito de disciplina que nós temos vem na primeira palavra como punição. Né? Na verdade, a disciplina não é
punitiva nesse sentido. A disciplina é restaurativa. Restaurativa. Deus quer restaurar o preserva coração. a glória de Deus, né? E preserva a E glória de Deus. Exatamente. Deixa eu fazer uma ponte, porque quando a gente pensa em disciplina, e na sua pergunta sobre o papel dos presbíteros, dos pastores, disciplina, ela tem, quando a gente trata de disciplina, tem duas formas. Tem a disciplina formativa e a disciplina corretiva. Então, eu não corrijo o meu filho por algo que eu não ensinei, certo? Quando nós falamos sobre o papel do ensino na igreja, quando nós pregamos, nós estamos disciplinando no sentido de formar. Nós estamos discipulando, nós estamos ensinando a palavra de Deus. E quando há um desvio, nós precisamos da disciplina corretiva para voltar para o caminho. É assim que a gente faz com os nossos filhos. Filho, Deus se agrada disso. Eu ensinei a palavra de Deus. Ele desobedece, a gente diz, você tem que voltar para o caminho que deve andar. Então, todos os momentos nós estamos cumprindo disciplina. E como o reverendo falou, às vezes a gente só pensa no conceito punitivo. E não é. Tem um conceito formativo. Nós estamos criando crianças, adultos, jovens, no caminho que eles devem andar. Então, há uma disciplina. Igual um soldado, né? O soldado Exatamente. é disciplinado, né? Isso é o quê? Repetição, é inculcar. É isso, Deuteronômio 6. Inculcar na mente das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, a palavra de Deus. Então, nós estamos disciplinando ali, todo dia, com consistência. Mas a partir do momento que há um desvio do caminho do Senhor, a vara da correção é aquela que coloca no caminho que nós devemos andar. Então, o papel dos presbíteros, dos pastores, ministrando a palavra de Deus, é trazer o evangelho. E a partir do momento que há um desvio, é necessário que a gente cumpra Mateus 18, para que essa pessoa volte para o caminho, a fim de restaurar essa pessoa e a fim de formar o caráter de Cristo nela também. Então, todo esse processo está envolvido na igreja, tanto presbíteros, pastores e os próprios membros comprometidos com a disciplina formativa e corretiva. A gente vai terminar agora com algumas perguntas, tá? Essa última sessão é chamada de respostas rápidas para perguntas impossíveis, tá? Então é um ping-pong, tá bom? A gente vai... eu não sei se a gente tem mais um microfone, eu não sei se a gente tem... passa um desses microfones lá, o DJ vai ajudar a gente. Esse microfone é para as perguntas. Então, a ideia é a gente dar respostas de 30 segundos para as perguntas que surgirem. Tem a Noemi, depois tem a Ranúzia, depois tem o Joseph lá atrás, tá bom? Então, vamos começar aqui com a Noemi, depois a Ranúzia, depois o Joseph. Segundos? Vamos lá. Perguntas impossíveis. Para o Thiago. Para o Thiago. Vai lá. Tá frito. Na verdade, eu queria que ele falasse, eu não sei se é 30 segundos, né? Mas sobre, porque a questão da medicação, e a gente estudou no curso que ele dá lá na EPN, não é só uma questão de... eu acho que tem a questão... Eu não sei se vai dar tempo, na verdade, de falar sobre isso. Que, na verdade, a psiquiatria, como ela atua diferente hoje em dia, né? Pelo menos assim, a maior parte das linhas psiquiátricas, e como médica na faculdade eu vi que é isso mesmo, atuam de uma forma muito diferente do restante da medicina, com uma base não científica para a medicação que está sendo dada. Então, apesar de, como médica, não querer que as pessoas fiquem com uma desconfiança dos médicos, mas na psiquiatria tem essa questão de, tipo assim, a base não ser científica para o que está sendo feito na prática. Responde assim, na sua opinião, pega essa pergunta, o que é um bom psiquiatra, na sua opinião? Tá, um bom psiquiatra. Vamos falar sobre medicação? Hoje existem testes genéticos em que a pessoa faz um teste e ela toma um remédio psiquiátrico específico para ela, né? Ou seja, acaba tendo mais efeito do que tinha antes e é muito mais assertivo, que a pessoa tem que tomar 3, 4, fazer teste 15 dias, depois voltar e todo esse processo. E então, recente, né? Os testes genéticos, exatamente, né? Popularização deles. Qual é a questão básica, assim, quando você pensa em psiquiatria, né? Você, como médica, você vai perceber que a doença, ela fala, certo? A doença tem uma voz, né? Então, por exemplo, se você for diagnosticar um câncer, vai ter a voz, qual tecido vai estar danificado, qual o problema que vai estar acontecendo ali.
A grande questão é que no mundo da psiquiatria ou no mundo das doenças psiquiátricas, na verdade nem é chamado mais de doença, foi tirado dos manuais, porque são categorias diferentes, doença e transtorno, né? Então, o grande problema é que a maioria das coisas que são feitas é baseada em construto e não em conhecimento científico específico. Ah, mas tem tal estudo, tá, mas tem tal estudo que fala A, mas tem tal estudo que fala B também. Só porque existe um estudo, exatamente, que o próprio estudo, exatamente, inclusive, tem uma base científica E clara. aí, o que acontece? Com o DSM, né, que é o Manual de Transtornos Mentais, eles quiseram fazer muito parecido com o que fez com o CID. Só que uma doença, normalmente, ela tem história, ela tem evolução, né, e ela tem tratamento. E as doenças psiquiátricas, não se consegue fazer isso, porque conforme vai mudando e passando as atualizações, isso vai tendo problemas como diagnóstico, medicação e o próprio tratamento. Tá? Então, é um campo muito obscuro ainda. Boa resposta. Uma coisa que a gente fez recentemente, só para dar uma complementação, é que a gente tem trabalhado não só, eventualmente, quando há necessidade de um parecer psiquiátrico, mas com a ideia de a gente trabalhar com certos profissionais como neurologistas. Então, o neurologista, o neuro pode trazer uma observação neural, com base na observação, que é muito útil. Ele pode identificar algo e falar assim, sim, há algo aqui com base nesses sintomas. Ou, não há algo aqui, e na minha opinião, como neurologista, talvez não seja uma matéria de psiquiatra, seja uma matéria para a gente tratar como conselheiro, de fato, questões do coração e por aí vai, questões espirituais. Só fazer uma ponte, Noemi. Pergunta para o presbítero Cláudio, ele deu uma aula lá na igreja esses dias na Videira, sobre... Foi a primeira aula que você deu, e você colocou sobre o que é ciência, não foi? Pega o slide com ele, porque ele colocou algumas categorias ali, dentro de um pensamento científico, que é difícil, porque a grande questão é que há um subjetivismo muito grande nessas doenças, e tentaram colocar tudo numa casinha. Só que essas doenças não têm receita de bolo, não é aquilo ali, porque cada um vai reagir de uma maneira, cada um vai fazer de um jeito, e esse subjetivismo que é um problema, porque você trata, às vezes, a mesma pessoa da mesma maneira, só que são questões muito diferentes, né? Lá em São Paulo, o Dr. Renan, que é oncologista, ele tem servido ao pessoal da Nutra, de aconselhamento bíblico, e quando você vai lá, é uma consulta de... Cara, às vezes 2 horas e meia. Mas ele vai assim, ele vai te virar do avesso, para entender não só a questão psiquiátrica, mas a questão neurológica e outras questões, né? Eu lembro de um caso que foi para lá e a pessoa tinha uma depressão grave, né? E tentando tratar, o doutor Renan fez uma varredura de tudo possível e impossível, e aquela pessoa tinha uma deficiência muito grande vitamínica, que ao ser tratada ali, trouxe uma resposta muito boa, entende? Então, às vezes a gente precisa cavar muito mais fundo do que só aquela receita de bolo, faça isso, faça aquilo, né? E o DSM, infelizmente, ele trouxe uma receitinha de bolo, né? Passa aqui, ele vai só comentar. A subjetividade na medicina, ela existe, né? Mas ela existe entre dois campos importantes, que é a objetividade científica e a individualidade do paciente. Então, e aí o médico atua como a parte subjetiva, né? O problema da psiquiatria em algumas questões é que falta objetividade científica para poder fazer esse passeio de subjetividade, né? Então é um problema. Essa semana fiquei sabendo a notícia de uma pessoa que usou uma dosagem muito alta, usou além do que o médico tinha dito, para tentar, né, morrer. E teve que ser levada para uma emergência, né, do hospital e tudo. A minha pergunta é o seguinte: quando a gente trata esses casos de auto, né, que a pessoa quer autoextermínio, e como lidar com os parentes, porque os parentes entram no desespero de tratar, não só nessas situações, mas em outras. Você tem uma pessoa que está... Como que faz segurar esse povo para não entrar em medicação e tal? Então, assim, como que a gente aconselha isso, né? Existe um tipo de aconselhamento que é feito não só com a pessoa que é o epicentro da situação, ou com mas as pessoas que estão em volta e estão desesperadas, elas não sabem o que fazem. Então, elas vão levar para um médico resolver, para dar uma medicação, sossega-leão, alguma coisa.
qual que é o nosso conselho? Eu tenho aconselhado que faça isso, porque nós não temos o que fazer. Se a pessoa está causando perigo para ela ou para os outros, ela deve ser levada para uma emergência. Mas dali para frente, a continuidade do tratamento é feito como a Noemi falou. Eles vão encher a pessoa de remédio e nem todas as pessoas vão se dar bem com esse remédio, pode piorar, que foi o caso dessa pessoa. Ela pegou a dosagem e foi usar para ela, para o autoextermínio. Eu acho que uma coisa muito importante quando a gente lida com pessoas que têm ideação suicida, porque a ideação suicida ela passeia por dois processos. Ela tem a ideação suicida ativa e a ideação suicida passiva, né? A passiva é o que nós temos. Todo mundo já pensou em morrer aqui, não pensou? Você nunca pensou em morrer? Você nunca falou assim, eu queria sumir. Como é que você some? Morrendo. Se for para o Japão, você está lá, você existe ainda, né? Então, existe a ideia de que, às vezes, eu quero morrer, né? Então, a ideia é a ideação suicida que a gente chama de passiva, quer dizer, você não pensa em como morrer. Se eu falar assim, como é que você quer morrer? Você vai falar assim, eu quero morrer assim, 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 não é desse jeito. Com a pessoa que tem uma ideação suicida ativa e na fase principalmente aguda, ela precisa de uma intervenção médica e medicamentosa. Por quê? Porque ela pode cometer suicídio. Então, ela está num risco muito grande. Agora, o que é importante fazer? Avaliar a intenção suicida dessa pessoa para trazer treinamento e conselho para aqueles que estão ao redor. Porque é difícil quando a gente escuta assim, escuta, né, o pai, a mãe, o marido, o esposo, escuta, quero morrer, eu quero me matar. Ou até se tenta fazer isso. Quer dizer, é um impacto muito grande na família. Mas existem hoje mecanismos, até dentro do próprio aconselhamento, quem escreve muito nessa área de Pac Reju, há mais de 30 anos, é um autor que trabalha com... O Pastor e o Aconselhamento, aquele livro. Exatamente. E ele aconselha muitas pessoas que tiveram ideação suicida e tudo mais, e ele faz um plano, né? Não dá para falar aqui agora, mas tem 6 passos que a gente avalia uma pessoa, se ela está na ideação suicida aguda, né? ou não está, e aconselhar a família o descanso no Senhor. E tem uma coisa interessante, controle sobre a vida. Nós não temos. Eu não posso dar proteção a qualquer pessoa que eu amo o tempo todo, 24 horas. Eu preciso confiar na soberania e na graça de Deus, em cuidar do meu coração, daquela pessoa, e o Senhor é soberano para isso. Então, é um bom exercício de fé, né? Bom exercício de fé. Excelente. Joseph. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta que vai dentro dessa linha de como agir no aconselhamento bíblico com o descrente. Porque vivemos nossas vidas, muitas vezes a gente tem parentes que não são cristãos, eles olham para como nós lidamos com os problemas e eles nos buscam para procurar aconselhamento. Aí eu teria uma dupla pergunta aqui, né? Primeiro, existe aconselhamento bíblico para o descrente? E nisso que ele vem até mim, como que eu lido com isso, né? Primeiro eu evangelizo ele, ou eu já trato o problema à luz da palavra de Deus, como que eu lido com isso? E aí depois, se eu quisesse também, eu já lidei com parentes meus que são tão contumados ao ponto de eu achar, isso que o reverendo Thiago falou, é uma versão completa da palavra de Deus. E, tipo, tem algum momento, em alguma hora, que eu consideraria até esse de possessão demoníaca e pararia aí. Essa pergunta é muito boa, né? Muito boa. Pode responder. Tá. Nós temos hoje 2 visões a respeito disso, tá? Então você vai, depende da escola de aconselhamento. Se você vai para uma escola mais ACBC, Faith, né, que é uma igreja nos Estados Unidos que tem um grande volume de conselheiros de aconselhamento, ele vai dizer que o aconselhamento bíblico é para o crente. Você faz um pré-discipulado com o descrente, né? Até o Steve Vyers, ele faz o rio do discipulado, ele chama isso de pré-discipulado, que é a ideia do evangelismo, tá? Quando você vai para uma outra escola de aconselhamento, como o CCF, por exemplo, ele vai dizer que o conselho de Deus é para todos, e o efeito é o que vai fazer a grande diferença. Qual que é a minha posição pessoal? Eu entendo que o conselho de Deus é para todos. Para o crente, ele vai transformar a imagem de Cristo. Para o descrente, ele pode atuar até como graça comum e restaurar aquele casamento. Isso pode acontecer, não pode? A pessoa chega lá, pede um conselho, você fala da sabedoria bíblica, né? Mas isso não quer dizer que ele foi salvo, isso não quer dizer que ele crê em Cristo Jesus, tá? Agora, é claro, existe uma diferença entre você tratar alguém que crê nas Escrituras e alguém que
se opõem a todo tempo à Escritura, que é um outro perfil, que é uma outra pessoa, tá? Mas eu acredito que o conselho de Deus é para todos, inclusive, né, igrejas no mundo crescem por meio do aconselhamento bíblico, como ferramenta de tratar os problemas da comunidade falando a partir da sabedoria bíblica, né? E tive boas experiências de aconselhar pessoas não crentes que agora creem em Cristo, o Senhor as salvou, né? Foram batizados e estão na igreja, né? Eu acrescentaria até o uso da palavra apologética aí, porque a apologética ela faz uma intersecção, porque você defende uma forma de fé, que é o que a apologética faz, ela dá razão da nossa esperança a partir de uma cosmovisão bíblica, enquanto ao mesmo tempo você quer ganhar aquela pessoa que está com você. Então eu creio que esse conselho de Deus que é para todos tem uma dimensão de evangelização nisso, sem dúvida, é impossível, né? Porque eu estou aconselhando a partir da verdade do reino de Deus, e não a partir, eu tenho uma expectativa, de que o meu conselho possa servir para a conversão daquela pessoa. E deixa eu... Então, sim, só fazer um ponto, porque assim, uma das premissas básicas do aconselhamento bíblico é você anunciar o evangelho. Então, você não está tratando ali só de uma questão de moralidade, você está falando de uma questão do evangelho. E o evangelho, ele é tanto para a salvação como para a santificação. Então, toda vez que eu estiver fazendo um aconselhamento, eu estou trabalhando para a santificação, mas também apresentando o evangelho que salva. Então, eu não posso chegar numa pessoa descrente e anunciar um evangelho que é só para resolver um problema comportamental e moral. Ainda que o conselho seja para todos, eu creio nisso também, você tem que lembrar que o evangelho, ele é muito mais amplo do que isso. Então, ele salva e ele santifica. Então, um descrente, ele tem uma dor real, ele está sofrendo de forma real. E a gente sabe que a única coisa que é capaz de socorrer aquela pessoa, de consolar aquela pessoa, é o evangelho. Só que ao mesmo tempo que ela é consolada, ela é confrontada também para entender que se ela não entender a necessidade dela de Cristo, a incapacidade dela sem Cristo e o plano de Deus para a salvação, aquilo ali vai resolver momentaneamente a dor dela, mas não completamente a necessidade dela. Então, esse conceito precisa caminhar muito, muito junto, porque o aconselhamento não é apenas uma questão moral, é uma questão de pregar o evangelho com todos os desígnios de Deus, tanto para a salvação como para a santificação. Amém. Gente, nós chegamos até o limite do horário, tudo foi gravado lá atrás, será colocado no podcast da Redenção. Estou brincando, não tem podcast da Redenção não. Oi? Há de ter uma outra sessão em outro momento como essa. Isso é bom, a gente vai pensar com carinho como fazer aí, mas eu acho que é bom. Gente, vocês têm uma boa dica para fechar. Hoje, ao longo do dia do Senhor, é um bom dia para conversar sobre esses assuntos. Converse com o reverendo Lucas, com o Tiago. A gente está aí também para ajudar, tá bom? Nós vamos ter o nosso almoço agora. Então nós vamos orar. Vamos ficar de pé e vamos orar agradecendo o alimento que vamos comer. Tem uma criança aqui, peraí. Não. Eu já estava aqui, ó. Abaixa a cabeça, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo tão precioso. Eu sou grato ao Senhor pela vida dos meus irmãos queridos, reverendo Tiago, reverendo Lucas, pela disposição de nos ensinarem, de compartilharem essa sabedoria que foi tão boa agora nessa escola dominical, pelo culto que tivemos e agora, Senhor, também pelo alimento que vamos comer. Muito obrigado pelo almoço e pela graça do Senhor de nos conceder esse retiro espiritual para fortalecermos as nossas almas na comunhão dos santos, na mútua admoestação e na esperança da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos comer, irmãos.